gente, né? Isso não é nenhum pecado. É o sistema e ele funciona assim e tá tudo certo. Mas ele não prepara a nossa psicologia para o inevitável, o caos e o que a gente não consegue controlar. Então a gente cresce e nós nos formamos adultos procurando por estabilidade. Só que o que ninguém fala, e é uma coisa que liberta muito a mente das pessoas, é que para você, na sociedade que nós vivemos, ser não bem-sucedido, porque bem-sucedido, muitas pessoas são bem-sucedidas mesmo sem ser famosas e nem ricas. Porque ser sucedido é uma coisa que também depende de cada pessoa, né? Tem gente que tá bem sucedida e muito feliz. Exatamente. Com, sei lá. Cara, eu vejo... Meu pai é uma pessoa assim. O cara com uma chacrinha no meio do nada, Meu pai autossustentável, é assim. tá Meu ligado? pai é assim. Pra mim, essa pessoa mais bem-sucedida que Perfeito. existe, tá ligado? E simples, né? Sim. E aí o que acontece? A gente tem o nosso cérebro preparado para buscar a estabilidade. Então tudo que acontece fora do que é o comum, no início a gente tende a reagir muito mal. Então, por exemplo, a primeira batida de carro não. Um primeiro fracasso de passar na prova da CNH gera um estresse traumatizante para muitas pessoas. Não sei se vocês sabiam, mas a maior parte dos brasileiros Eu provei, roda, foi estressante pra caralho, inclusive. Tu chora, tu... Não cheguei a tanto, mas fiquei puto. Mas tu fica puto, tu fica triste, tu se sente um merda. Sim, Porque- fala assim, mano, pelo amor de Deus, eu sei dirigir, É. eu só não sei fazer baliza. Porque com 18 anos é a primeira experiência de fracasso que a maioria das pessoas experimenta. O fracasso de você fracassar na CNH. Outras pessoas já fracassaram antes, tipo rodar de ano, por exemplo. Ah, eu sou fracassado desde o prezinho, que foi quando a primeira vez que eu repeti. Exatamente. Só que o que acontece, É né? verdade, eu não tô nem zoando. Só que o que acontece? A gente tem medo de fracassar, né? E assim como nós temos medo de fracassar e a gente quer sempre estar estável, a gente não consegue aceitar coisas voláteis. Então, uma das coisas mais difíceis quando uma pessoa entra no mercado cripto é de aceitar que ela colocou 100 mil reais, que ela ficou 30 anos trabalhando em Bitcoin, comprou Bitcoin, 100 mil reais, num aporte de uma vez, e um dia depois cai 5%. Aqueles menos 5 mil por cento que ela está enxergando na tela, ela nem realizou, ela nem entendeu que, por exemplo, se ela comprou, vamos imaginar que o Bitcoin está custando 100 mil reais, 100 mil reais, um Bitcoin inteiro. Ela não se atenta que se está valendo 95 ou 115, continua sendo um Bitcoin. Certo? Então por que ela sofre? É porque ela pega, ela sabe quão difícil foi conseguir juntar 100 mil reais e o quão torturante para ela vai ser conseguir recuperar 5 mil reais. Então para ela não ter a talvez experiência de ver perder 10 mil reais ou 20 mil reais, ela prefere realizar o prejuízo e emocionalmente ela se livra da situação. Então ela não está focando na ferramenta e no que ela representa. Ela está focando naquilo que ela está enxergando naquele momento por conta que ela não consegue lidar com a estabilidade. E aí eu posso afirmar alguma coisa para vocês. As pessoas que eu conheço que são felizes e bem-sucedidas ou nas coisas que elas querem, incluindo o meu próprio pai, são as pessoas que assumiram o risco a vida toda. E toda vez que você assume que a vida é volátil, você consegue aproveitar e se beneficiar dos momentos ruins para você se posicionar e dos momentos gloriosos para você colher. Então, e isso se reflete na nossa natureza. Em algumas regiões, você tem um período de plantio para que no ciclo seguinte você consiga colher. Da mesma forma que você não consegue garantir que vai ter chuva ou vai ter pouca chuva e as suas plantas não brotarem, você sempre vai assumir um risco de colher lá na frente. Então, o que acontece, e a minha missão na Terra, a minha mensagem que eu quero passar com o mercado cripto é: a volatilidade não é o problema, é a solução. Quanto mais volátil é o mercado, melhor. Se você conseguir utilizar ferramentas, eu ensino a média de 8 semanal, gratuitamente, eu ensino para qualquer pessoa. Você usar uma base matemática da cotação média em relação a 8 semanas anteriores, se o preço está sendo cotado acima dessa média, a tendência é que você valorize o seu dinheiro. É o momento em que você pode plantar e colher lá na frente. Quando está abaixo da média de 8,
você tem uma probabilidade maior do mercado continuar perdendo valor, desvalorizando, e é um momento em que você deve se precaver, você não deve investir, você não deve se expor ao risco. Então você tem que aprender a entender que a volatilidade ela existe e você tem que tentar usar uma ferramenta para conseguir amenizar esse risco. É a mesma coisa de você diversificar a carteira, né? É a mesma coisa, quase a mesma coisa. Não, tipo, é diferente o método, mas o propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo. Assim. Então, quando vem um cara, às vezes, um pau no cu do mercado financeiro, fala que a análise gráfica não funciona, cara, você é burro, porque a análise gráfica ela não serve para você prever o futuro com uma bola de cristal. Não é para você se tornar o Laia do Thundercats, colocar a espada justiceira no meio da testa, falar, e espada justiceira me dê a visão além do alcance. É o olho de Tandera que dá a visão além do alcance. Todo mundo acha isso, né, da análise gráfica, né? Você desenha lá e você projeta. É um identificamento de padrões, né? É um identificamento de padrões. A análise gráfica é para identificar padrões repetitivos e aumentar a tua probabilidade. E essa probabilidade tem, às vezes, 80% de que dê certo pro teu caminho e 20% que dá errado. Mesmo com a probabilidade de te dar 80% de chance de dar certo, a existência dos 20% se mantém a mesma. E a probabilidade se mantém a mesma. Então, ao longo do prazo, se você usar a estratégia, dá 100 você vezes, tende a ganhar. 20 vezes vai dar merda. Então, por isso que você tem que ter um setup. E não tem como você ser lucrativo no médio e longo prazo sem um setup. Um setup é você tomar uma decisão com base no que o gráfico está te mostrando. E é isso que eu basicamente ensino diariamente para todas as pessoas que eu consigo. Porque se você consegue dominar o mercado volátil, você consegue dominar a si mesmo. E você começa a sair do papel de vítima, de que fatores externos rolam contra você, que é o que acontece muito comum quando a pessoa entra no mercado, ela fala assim, o mercado caiu, fiquei tranquilo, o mercado caiu porque eu comprei. Ou o mercado subiu porque eu vendi. Isso é o primeiro pensamento de uma mente ansiosa, uma mente que não sabe lidar com a volatilidade. Então, o grande segredo para qualquer pessoa, qualquer brasileiro ficar rico, mesmo começando com R$100, é aprender a lidar com a volatilidade, não se fazer de vítima e a entender um setup matemático que tenha uma boa exposição matemática positiva e que você consiga, ao longo do tempo, multiplicar o seu capital. E essa é a famosa média de 8 que eu ensino para a galera. Vamos lá. Vou procurar saber sobre criptomoedas. Quero investir em Bitcoin. Eu conheço pelo menos uns 3 caras que perderam dinheiro pra caralho em golpe. Sim. Tá ligado? Sim. Tem uma parada do Bitcoin que é esquisito, não, é perigoso. Por exemplo, você tem uma exchange de segunda, se ela quebra, tu perde tua grana, tá ligado? Não, mas isso aí é normal por causa que tu deixa as tuas criptos com a chave privada de um terceiro, né? Então, se aquela empresa não se sustentar, ela pode sim... Tanto que uma das recomendações do mercado cripto é você jamais deixar as tuas criptos na mão de um terceiro, sobre a chave privada de um terceiro. Binance é um terceiro, por exemplo? É um terceiro. Entendi. Né? É difícil ela quebrar? É difícil, mas pode acontecer. Mas uma coisa que acontece muito com golpes é o seguinte, vocês lembram assim, o golpe, principalmente falando em Brasil, né? Mas no mundo todo acontece. Mas no Brasil, vamos pegar... Quando teve a novela Rei do Gado, o Igão eu acho que vai lembrar bem, né? Porque era famosa pra cacete. Né? Eu também. Não sou tão novo assim. Mas ali a Rei do Gado, até assisti, acho que a última novela que eu assisti foi essa aí. Depois nunca mais assisti novela. E a Rei do Gado ela era tão famosa que os caras inventaram uma pirâmide baseada no FOMO do momento, né? Naquilo que as pessoas estavam com medo de perder a oportunidade ou no hype do momento, né? Que era investir em gado. Então, os caras pegaram supostamente uma empresa, fizeram um esquema de pirâmide financeira usando esse contexto. Mais tarde, aí teve as comunicações, VoIP, tipo Skype. Começou a surgir o Telex Free. Aí surgiu o Telex Free com a mesma proposta de um Skype da vida, blá, 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 você vender um pro outro e pirâmide financeira. E agora o hype foi as altas do Bitcoin. Então, lógico, eles vão usar o Bitcoin para atrair pessoas, né, para esses golpes. Só que, cara... Como é que tu faz para não cair num golpe? Você tem que entender o seguinte, no mercado cripto, se as tuas moedas não estão com as suas chaves privadas, não são as tuas moedas. Então, você está numa corretora, você está assumindo o risco de se essa corretora quebrar e ela não quiser te pagar, ela não vai te pagar, porque os bitcoins que estão naquela corretora estão na chave privada daquela corretora. Então, você, primeiro, tem que mandar
aquilo que você prevê para hold, né, para guardar por longo prazo, tipo Bitcoin, você manda para tua carteira pessoal, carteira física ou carteira pessoal. Se aparecer qualquer pessoa, animal de seios, mamífero, que chegue para ti, te prometendo rentabilidade fixa, sem te conhecer, falando que, porque quer ser bonzinho, ou mineração compartilhada, a gente vai fazer uma mineradora com um monte de pessoas, se você dá dinheiro, a gente vai conseguir comprar X máquinas. Qualquer pessoa que aparecer com essa proposta de querer te ajudar, sem te conhecer, sem ter conexão emocional com você, e mesmo tendo conexão emocional, desconfie, é pirâmide financeira. Em 100% das vezes é pirâmide financeira. Mas os criptojogos não tem muito disso? Os criptojogos tá cheio de pirâmide, cara. É porque eles vão usar o hype. Aparece metaverso, o pessoal vai produzir metaversos, né? Ou eles vão criar um produto mais simples possível para atrair pessoas. Promessas. Cara, o que acontece assim? Qual é o grande problema que o mercado tem toda vez que nós temos esse ciclo de alta? E eu já acreditava que isso ia acontecer novamente. Em 2017, o Bitcoin, ele saiu... 2016 para 2017, o Bitcoin saiu de $1.000 para valer $20.000 por unidade. Quando ele chegou em 2018, ele caiu 80% em um ano. Né? Desvalorizou e saiu de 20 e foi para 3.200. O que aconteceu ali no final de 2017? Começou a aparecer um monte de startups prometendo que ia ser o Bitcoin 2.0, o Bitcoin 3.0, que ia ser melhor, mais rápido que o Bitcoin. Até entregavam. Só que, na verdade, cara, as pessoas, todas essas empresas, elas têm uma pessoa por trás, essa pessoa pode ser notificada, essa pessoa pode ser caçada, essa pessoa, não sabemos quais intenções elas têm. Muitas delas quebraram, porque são startups, são promessas de coisas. Então, você está trocando a ferramenta real, que está todo mundo utilizando, que não tem um dono, um criador, e que foi distribuído de forma justa, digamos assim, para os mineradores e também até para as pessoas que estão utilizando. E tu tá substituindo por uma startup, cara. E daí tu investe em uma startup. Qual é a probabilidade de uma startup quebrar? 99,9%. A gente sabe. Uma estatística. Né? No mercado tradicional, você pesquisa aí no Google. Qual é a probabilidade de uma startup durar mais que um ano? A maioria quebra com um ano. Né? Então não é toda startup que vai dar certo. E aí o problema é o seguinte, as pessoas com a vontade de ganhar dinheiro e encontrar um novo Bitcoin, acham que o Bitcoin é muito caro, eu não vou pagar. O cara se preocupa em comprar o Bitcoin inteiro ao invés de comprar a fração, né? Não vou comprar ele inteiro, eu vou investir no metaverso, que o metaverso é o futuro, eu vou lá e compro os jogos. O cara bota a economia de uma vida, R$50 mil, R$100 mil, R$200 mil, em um jogo, no metaverso, que é uma promessa. Mas tem parceria com a Disney. Foda-se. Se não tiver demanda compradora, essa merda vai perder. No último mês, então, a gente saiu de uma condição de alta muito grande em várias altcoins dessas metaverso. Inclusive, eu tinha comprado várias delas. E todas elas perderam 60% do valor, cara, na última semana. Em uma semana. Então, o que ela levou um mês para subir, ela devolveu tudo em um mês. Em um dia. Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, cara. Tem que... Tipo, as pessoas, elas têm que entender o risco que elas assumem quando elas entram, né? E por isso que eu acho assim, cara, a melhor forma de entrar no mercado, nos mercados criptos, é você entrar aos poucos e tentar entrar aprendendo, estudando e entrando nas maiores primeiro, para você entender como é que a dinâmica da maior, porque as maiores já são voláteis o suficiente. Quando a gente está falando das muito voláteis, aí você tem que ter uma experiência fodida para conseguir aproveitar alguma coisa e você curte um tempo ali, aquele namoro de verão, é uma semana e nunca mais vê, sabe? É aquele namoro que tu tem ali. Namoro não, aquela ficante, né? Terminou o teu relacionamento, ficou uma semana com outra mulher e voltou pro teu relacionamento antigo. Basicamente é isso. Tem que ser assim. Você não vê longevidade nessas novas, Não vê longevidade. Elas não vão vingar, cara, porque o que acontece? Até essa curva de alta voltar, até o preço voltar, vão ter surgido novos outros projetos que vão tirar a atenção dessas pessoas. E esses novos projetos vão estar subindo, enquanto esses outros projetos vão cair em esquecimento, ou vão ter mais dificuldade de subir. Então, é um mercado muito avançado, cara. Para um cara que está entrando um mês no mercado, ou um ano no mercado. Eu já acho avançado para quem está 1 ano e meio no mercado. Quem está 1 ano e meio no mercado só conhece alta no Bitcoin. Mas isso é positivo também, né? Porque significa que o mercado está novo. E eu não tenho pena das pessoas que quebram. Eu não tenho dó de ninguém, não me estresso. Não queria que ninguém quebrasse, mas a bem da verdade é que nos mercados voláteis, para mim, pelo menos, que eu acredito, né? É uma crença, não é
não é uma estatística, não é uma comprovação. Você precisa perder para ganhar. Porque você precisa aprender a perder para aprender a ganhar. A gente tem que entender que a nossa realidade não é uma realidade fixa. Tem mais um Schnapps aí? Tem, daqui pra mim. Cara, eu adorei esse Schnapps. Schnapps é cachaça em alemão. Ah, é? É, Schnapps. Não é nada, tu acabou de inventar isso aí. Não, é sério, Schnapps. A minha família é de alemão. Não, tem até em jogo essa porra. Eu joguei um jogo que é bem medieval e eles falam Schnapps pra bebidas. Cara, e uma coisa assim, ó, no YouTube tem... O que eu... Não, ele tô tá falando me pra tu. controlando pelo... Olha pra lente e vê se ela tá mirada em tu. Agora tá. Então, tá certo. Uma coisa que no Brasil, quando eu tava lendo os comentários, né? Pô, essa semana mais fraca do Flow e tal. Eu vi que isso aconteceu com outros né, criadores de conteúdo e tal. Acontece que as pessoas elas tendem a valorizar aquilo que não gera valor de verdade, ou que gera valor, mas que a pessoa já é conhecida no ramo, né? Só que elas têm que entender que muitas vezes o valor não está na pessoa que já ganhou valor. Às vezes você está no valor da pessoa que está gerando valor, que está construindo valor, está no processo de crescimento, ou na pessoa que está lá no começo. Por isso eu tenho o Domingão do Bitcão, que é uma live que eu faço toda semana, que eu busco outras pessoas. Cara, eu às vezes trago pessoas que têm 1.000 inscritos, 500 inscritos, e eu trago pessoas que têm 200 mil inscritos, 500 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, e foda-se. Eu trago pessoas das duas, já trouxe gente da TV também, esse Cacete Planeta e tudo mais. E, basicamente, o que eu vejo é muitas pessoas as que mais me surpreenderam foram as pessoas que tinham menos e que estavam na caminhada, na jornada, né? E que estavam com aquela visão, cara, eu tenho que transformar o maior número de pessoas possíveis, né? Salve, salve família! Fofa, você falou muito mal da criptomoeda Shiba Inu, sendo que somente esse ano 2021 ela teve uma supervalorização de mais de 50.000%. Agora, com esse hype gigantesco de metaverso, quero saber o que é que você tem a dizer sobre o assunto. Legal, eu conheço ele grava junto com o Antares Especulador. Ele é um cara bem humilde, tá se esforçando bastante, crescer no mercado, muito bom o conteúdo dele, inclusive. Ele fez praticamente assim, porque eles falavam muito de especular esses tokens mais, tipo a Shiba, a Doge, né? Eu vou ser bem sincero, com o mercado cripto tudo é especulativo. Do Bitcoin para baixo, eu acredito que nada pode ter valor pro resto da vida. Talvez o Ethereum. Talvez o mais próximo disso seria... O mais próximo do Bitcoin está o Ethereum. Mas todas elas só dependem de um hype muito simples para se valorizar muito, sabe? O mercado cripto ele é muito cru, ele é muito imaturo, muito infantil. A Shiba, ela tem uma comunidade muito grande fora tanto na Ásia quanto aqui no Ocidente. E ela é um projeto que parecia ser uma nova Dogecoin, que é uma meme coin, mas ela entregou muito mais coisas. Não quer dizer que eu não falei que a Shiba ia ser um excelente investimento e ela subiu 6.000% ou mais. Quantos mil por cento ele falou? 50 mil esse ano. 50.000% esse ano. Não quer dizer que eu esteja certo ou errado de ter indicado ela ou não ter indicado ela. Eu não falei dela ou falei dela, ou falei o que eu acreditava dela, o que eu pensava dela, com base na minha experiência dos mercados, do tempo do mercado, de coisas que eu já vi que subiram 60.000%, tipo a Nano, e que deram errado. Então não quer dizer que a minha experiência que eu tive no passado que deu errado, vai dar errado agora para Shiba, mas também não quer dizer que vai dar certo. Eu acho que do É Ethereum... a moeda de Schrödinger, que ninguém sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Eu acho que... Boa, caralho. Caralho, velho, eu vou ter que dar pra um de vocês. Essa foi uma piada muito inteligente, cara. Essa foi muito boa. Não, mas sério, ele falou assim, não sei, assim, o que eu posso ter falado ou não falado, eu não sei se eu recomendei ou não recomendei, o caralho. Não, se eu recomendaria... Por exemplo, assim, ele falou querendo dar uma farpada. Né? Ele farpou, na verdade. Porque ele tá me zoando porque é o seguinte, em algum momento nesse ano, eu falei que a Shiba era uma porcaria que não servia pra nada e que o pessoal que comprava a Shiba tava louco. E mesmo assim ela subiu 60.000%. Só que esse mesmo jovem tem que entender que ela tá derretendo, sei lá, 70%, 80% já, desde a alta histórica. E talvez ela nunca volte. Então, a perspectiva de você estar certo ou errado depende do próprio mercado.
Se no passado que eu falei que ela era uma porcaria e ela não era alta, e depois ela subiu, e depois ela começou a cair, pode ser que eu estava certo ou errado, dependendo do tempo que você está analisando isso. Mas eu desejo muito sucesso para ele, eu gosto bastante do conteúdo dele, eu acho o cara extremamente humilde. E mesmo com a farpada, eu entendi. Errei um dia. Eu errei no contexto. Na verdade, isso foi um karma. Acabou de acontecer um karma. Porque eu fiz a mesma coisa com o Samidana. Uma vez eu fiz uma pergunta numa live pro Samidana, o quão no Ticaracatecast. Por que o quão doía nele ter falado mal do Bitcoin todos esses anos e vendo o Bitcoin subir. Então, para mim, isso foi um karma. Isso mostra para nós o quão não sabemos de absolutamente nada e quão vulneráveis nós somos, né? Então, tipo, para mim, o que resta nessa espetada que ele deu, cara, se ele conseguiu comprar Shiba, ele conseguiu pegar 60.000% e ele lucrou, e isso realizou os sonhos da vida dele e chegou no sucesso dele, perfeito. Ele estava certo e eu estava errado. Essas moedas têm uma liquidez legal? Temporária. É. Na especulação, monstra tem. Na especulação, ela some violentamente, tal como aconteceu com a Doge, né? Eu achava que, antes do Elon Musk, eu achava que a Doge nunca mais ia subir. E ela subiu muito por causa do Elon Musk. Mesma coisa a Shiba. O Elon Musk fez alguns tweets referendando, digamos, colocando... Não a Shiba, o token, né? Mas colocando um cachorro de Shiba. Aí ele colocou assim, next. Tipo, a próxima, né? Então, para mim, foi muita manipulação especulativa, a utilização do nome. Mas não importa os meios, não importa o fim. Para mim, a Shiba ela não tem valor nenhum a mais do que o Ethereum. Para mim, o Ethereum vale muito mais do que a Shiba. Então, eu prefiro mesmo que o Ethereum não se valorize 60.000% no próximo ano. Eu prefiro apostar em Ethereum porque eu me sinto confortável dentro da minha base de sucesso, né? Mas eu não posso dizer que o cara não acertou. O cara, se ele conseguiu esse lucro, realmente realizou, ele estava certo, tá tudo certo. O importante é ele entender que ele atingiu o sucesso dele. Independente se ele atingiu com uma shitcoin, ou com Bitcoin ou com Ethereum. Não existe uma verdade absoluta no mercado. Agora, se tu chegar um novato e perguntar para mim o que preferível comprar Shiba ou Bitcoin pro longo prazo, né? Eu vou dizer, cara, Bitcoin ele tem um valor muito mais agregado que a Shiba, né? Só que eu não sou dono da razão.